Nesse vídeo você vai entender porque quem compra Bitcoin e guarda em sua custódia é um psicopata. Ora, ter Bitcoin, né, em sua própria custódia guardado, né, que só você vai ter acesso, só você vai ter a chave de acesso ao saldo dos seus Bitcoins. Só psicopata faz isso, hein? Nesse vídeo você vai entender porque o Bitcoin não está em uma bolha ainda. Essa bolha pode acontecer mais para frente, mas o Bitcoin está no seu preço, ou seja, onde ele realmente deveria estar, de acordo com alguns modelos, como escala logarítmica, lei da potência, fluxo de demanda que eu vou mostrar para vocês aqui em Darius On-Chain, ou seja, essa bolha no preço do Bitcoin, ela acontece quando a taxa de juros ela é reduzida, tanto no dólar quanto em outros países, como por exemplo o real. E por que eu não vejo uma bolha no Bitcoin neste momento? Exatamente pela taxa de juros estar em 10% no Brasil e 5% nos Estados Unidos, a maior em 20 anos. Então imagina só quando essa galera que está ganhando uma bufufazinha na renda fixa tiver essa redução nas taxas de juros, eles não ganhar mais esse rendimento mensal. O que é que você acha que vai acontecer com essa galera que vai olhar para o Bitcoin e ver o Bitcoin só subindo, né, com essa redução da taxa de juros, hein? E as altcoins? Você acha que o altcoin vale a pena? As altcoins são basicamente um golpe, um lixo, não serve para porra nenhuma. E é melhor você perder dinheiro com cassino ou bet mesmo, ou enviar, né, para mim esse saldo que você quer gastar com altcoin do que investir em um lixo, né, como altcoin, beleza? Vou botar na tela para começar. Você investiria nesse ativo aqui que já desvalorizou aí 70%, 72% desde 2008? Pois é, né? Eu não compraria esse ativo não, né? Acho que você também não compraria. Pois é, isso aqui é o chamado reais cotado em dólares. Pois é. Então, se você deixa de comprar dólar, né, e fica guardando real, é isso aqui que acontece com sua energia monetária, né? Se a gente cotar o real em Bitcoin, é um pouquinho pior ainda, tá? Ah, mas eu tenho que investir então em bolsa de valores. Então vamos dar uma olhada. Olha só que doideira, né? Basicamente um golpe, né, cara? Uma pirâmide. Ou seja, a bolsa brasileira, desde 2008, ela caiu somente 70%, né? Ou seja, teve uma grande bolha, uma explosão de preço e uma baita de uma desvalorização. Pois é, né? É melhor você colocar aí dólar no colchão e guardar, né? O ciclo do Bitcoin, né? Então você tem aqui o zero, que é a data halving, né? 500 dias antes do halving é o melhor ponto de compra, e para você vender, né, que é o momento de bolha, é em torno de 300 a 400 dias depois do halving, né? Se a gente colocar aqui, ó, somente esse período, deixa eu selecionar aqui um pouquinho, até 500 dias, né? A gente vê que o ciclo atual é esse aqui em vermelho, tá vendo? Ele tá parando aqui, ó, então é a data atual. A gente não tá ainda nesse período de bolha, ou seja, o Bitcoin realmente está aqui no preço onde ele realmente deveria estar. O ciclo laranja é o ciclo 2017, o ciclo verde é o ciclo 2020 e o ciclo azul é o ciclo 2014. Então, se a gente tirar esse ciclo 2014, foi muito explosivo, a gente vê que o Bitcoin ele está seguindo aqui sem nenhum problema, né, o próprio caminho que ele vem seguindo de sempre. A gente está ali, ó, no momento crucial onde você tem que ter Bitcoin. Você vai perder esse, talvez, né, você perca esse momento aqui de explosão de preço e você vai vender ali o Bitcoin, né, um pouquinho acima do seu preço real. E por que eu falo do preço real, tá? Olha só que bacana, interessante isso aqui. A lei da potência, a gente fala isso aqui, que é basicamente um potencial de crescimento de um ativo. Então você tem três linhas. Primeira, a linha verde, que é a linha, né, considerada linha média ou mediana, que é considerada assim uma escala de regressão linear. Você tem o Bitcoin no seu preço, né? Então o Bitcoin ele tá andando aqui no seu preço, ou seja, muito abaixo nessa linha vermelha. O Bitcoin tá o quê? Muito sobrevendido, ou seja, ele tá muito barato. E quando ele sobe muito acima dessa linha verde, significa que o Bitcoin está caro, tá? Então o Bitcoin no seu preço ele está na zona de 100 mil dólares, então muito acima de 100 mil dólares significa que o Bitcoin vai estar caro, tá bom? Foi aqui nos outros períodos também, períodos de bolha, né? Aconteceu lá no início do nascimento do Bitcoin, depois aconteceu lá em 2014, aconteceu em 2017, aconteceu em 2020. Isso só vai acontecer com a redução das taxas de juros, tá bom?
Ah, mas e como você tem certeza que esses são períodos de bolha? São períodos em que a grande massa entra no Bitcoin, ou seja, entram investidores de curto prazo, aqueles que entram a menos de 150 dias, 155 dias. Esses investidores aqui, que são chamados de short-in holders, investidores de curto prazo, eles compram o Bitcoin apenas no topo, né? Então compra aqui no topo, compra aqui na bolha, comprou aqui na 2017, 2014, 2020, compraram um pouquinho atrás aqui, o preço realmente caminhou lateral, né? Eu fiz aqui até vídeos falando sobre a bolha das meme coins, e o interessante é o seguinte, tá? Que essa grande bolha, esses investidores de curto prazo, eles não compram Bitcoin, eles compram meme coin, shitcoin, altcoin, lixo coin, cachorro coin, tudo quanto não presta, e vão praticamente perder completamente seu dinheiro, né? Sua energia monetária, seu tempo de vida. Então a gente consegue, né, monitorar aqui essa bolha no Bitcoin utilizando, né, esse dado on-chain aqui, são investidores, o short-term holder. E a gente consegue ver, né, que eles, o short-term holder, já que são a parte dos traders, eles que movimentam o mercado, né? Então se a gente vir aqui, ó, esses aqui são os investidores a menos de 150 dias, a 100 dias, quero dizer, são basicamente os traders, né? O que fica comprando e vendendo. Eles que movimentam o mercado, eles começam a comprar nesse preço médio, essa linha laranja, e quando o preço perde essa linha laranja, eles começam a vender, né, exatamente no seu preço médio. Sempre que o preço está acima do seu preço médio, né, eles tendem a segurar, né, porque eles estão no lucro. Então, quando eles estão no prejuízo, a dor começa. Então, qualquer volta para no 0 a 0, eles começam a vender Bitcoin. Então, se eles estão no lucro, né, significa que eles tendem a segurar. E o Bitcoin, nesse momento, está deixando esses investidores de curto prazo no lucro. Então, isso é muito bacana para a gente ver que a possibilidade agora é de uma continuação da alta. Indicador de regressão linear utilizando uma brincadeirinha com o gráfico arco-íris. Primeira coisa aqui é essas zonas, né, de preço, ou seja, você tem essa mais roxo, que é a zona que você realmente deve comprar Bitcoin loucamente. A gente está aqui na zona azul, interessante, né? A zona verde, toda essa zona verde, até a verde mais clarinha, você ainda pode segurar seu Bitcoin acima do amarelo, né? A gente está falando aqui de uma bolha, né? Vermelho você tem que vender desesperadamente seu Bitcoin. Essas linhas verdes verticais chama-se halving, né? Então, sempre que acontece o halving, a gente tem aí uma baita de uma explosão mais à frente no preço do Bitcoin, causando uma bolha. Mas essa explosão de preço, ela vai acontecer? Essa bolha vai acontecer? Só vai acontecer se a gente tiver uma redução na taxa de juros. A taxa de juros, a taxa Selic no Brasil, ela está em 10%. Então, por que você deixar seu dinheiro no Tesouro Selic pagando ali 10% ao ano, se você tem 1 milhão na sua conta, você tem 10 mil reais todos os meses para comprar Bitcoin, né? Pois é, a mesma coisa é o dólar. Você tem 5% ao ano em taxa de juros do dólar. Então, por que você deixaria de ganhar ali 5 mil reais para quem tem 1 milhão de reais todos os meses para comprar Bitcoinzinho? Se eu tivesse 1 milhão de reais agora, o que eu faria? Eu pegava, deixava na renda fixa e separava uma parte desse lucro para comprar recorrentemente Bitcoin semanalmente. Iria separar em 4 ou 5 partes e iria comprar toda semana um pouco Bitcoin. Mas por que o Bitcoin vale a pena, tá? O Bitcoin, ele é basicamente um hedge contra a inflação. Como assim um hedge contra a inflação? Quando se cria um dinheiro em circulação, você está desvalorizando o valor da moeda. E no real, que é o agregado monetário M2, tem vídeo aqui no canal sobre isso, e você pode pesquisar, olhar os demais vídeos, entender como funciona esse agregado monetário M2. Ele mostra a quantidade de dinheiro em circulação. Você consegue ver que o real, ele está em uma quantidade de criação exponencial. Isso aqui é o gráfico dos últimos 10 anos. Se você colocar máximo, isso aqui fica muito mais evidente. Então, quanto mais se cria dinheiro em circulação, mais o real tende a desvalorizar. E por que esse dinheiro ainda não migrou para o Bitcoin, a renda variável? Justamente por causa da taxa de juros. Então, por que você vai tirar seu dinheirinho da taxa de juros de 10% ao ano para colocar em Bitcoin? Pois é, né? Então, imagina essa taxa de juros reduzindo lá para casa dos 4, 6, 5%, né? Todo esse dinheiro aqui que foi criado e ele está na renda fixa, nossa senhora, isso vai causar uma explosão de preço enorme no Bitcoin. Então é melhor comprar altcoin. Altcoins é um lixo, pessoal. As altcoins, elas são piores do que moedas
fiduciárias, ou seja, as pessoas que são donas das altcoins, elas criam mais altcoins quando quiserem. Donos de Bitcoin têm propensão maior a traços de psicopata, diz o estudo. Pois é, então se você tem um Bitcoinzinho que te protege da inflação, só você vai ter acesso aos Bitcoins que você guarda, né, com segurança, você é um psicopata, né? Ora, você tem que deixar seu dinheiro no banco, no real, para que ele seja desvalorizado ao longo do tempo e o governo se financie com isso, além, né, dele pegar seu dinheiro quando ele quiser, né? O chamado aí dinheiro esquecido lá nos bancos. Então, os resultados apresentados aqui sugerem que a propriedade de criptomoeda está associada a várias características não normativas e possivelmente desadaptativas, disse o relatório, acrescentando que os indivíduos que compraram criptomoeda eram, em média, mais propensos a acreditar em teorias da conspiração, apoiar grupos extremistas e compartilhar sentimentos populistas. Pois é, meu cara, então se você compra Bitcoin, talvez você seja aí um psicopata. Eu prefiro ter Bitcoin na minha carteira do que reais, né? É um direito meu de trocar um real. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Forte abraço. Vejo você no próximo vídeo. Seu psicopata, deixa aí nos comentários o que você acha disso.